Como vai? Tudo bem? Gerações de descendentes do saudoso patriarca José Lucas de Figueiredo reúnem uma antiga fazenda em Paraupeba. Este encontro acontece na Fazenda Rasgão, uma das mais antigas na região daquele município. João Paulo Figueiredo, bisneto, Marcos Paulo Ferreira da Silva, tataraneto, e Marcelo Rocha de Figueiredo, trineto do patriarca José Lucas de Figueiredo, herdaram dele a sua descendência. Quem está fazendo os registros, formando assim a árvore genealógica com todos os seus descendentes, é o Marcos, que hoje está reunido com o senhor João Paulo, que tem muitas lembranças do passado, especialmente na região da Picada, em Paraupeba, onde viveu em sua fazenda o patriarca José Lucas de Figueiredo. Eu sou bisneto dele. O senhor tem orgulho disso? Tem. Por quê? Porque é uma pessoa que igual eu acabei de dizer, uma pessoa dinâmica, que nos deu a inteligência de estar até hoje aqui sobrevivendo, e todos nós, descendentes dele, querendo ou não, nós somos líderes natos, certo? Aqui, por exemplo, eu mantenho uma liderança aqui no local, e outras que eu já tive por aí. Os meus filhos continuam a mesma coisa. E talvez isso veio desde filhos e netos. Como assim? Nas escolas, sempre fomos os líderes, que é aquele negócio de pelotão de saúde, que é o líder da escola, que é o que é chamado para fazer as palestras e etc. Sei que ele era meu bisavô e criou meu pai e meus tios na região da Picada, né? Onde dali eles viveram até a segunda, terceira geração por lá. Então ainda tem descendentes lá na Picada do pessoal do José Lucas de Figueiredo. Toda a vida e história do precursor na formação da família Figueiredo em Paraupeba está aqui em uma conversa bem amistosa entre seus descendentes. Do José Lucas de Figueiredo eu não tive muita oportunidade de ouvir tantos casos, porque naquela época, quando eu residia na Picada, meu pai mudou-se de lá para um outro local onde não tinha contato quase com esse pessoal de Picada, certo? Então do José Lucas de Figueiredo eu não tenho muito conhecimento de histórias dele, certo? Talvez eu tenha mais do José Lucas, o meu avô. Meu avô era uma pessoa camponês. O pessoal da região tinha muita dificuldade para escolas, né? As escolas eram longe. Então, na casa dele, ele fez uma casa com um salão, um quarto grandão, onde foi instalado uma sala de aula, onde minha mãe e minha tia Giselda, minha mãe Clarice Evangelista de Figueiredo, e a dona Giselda de Figueiredo, que dava aula para aquele povo ali naquela casa. Isso na região da Picada? Lá na Picada, no centro da Picada, na casa do José Lucas. Seu João Paulo, que é bisneto de José Lucas de Figueiredo, lembra da introdução da área educacional na região da Picada, para que os filhos que morassem por ali pudessem estudarem. Automaticamente as famílias foram crescendo. Ficou difícil para manter lá, porque o espaço ficou pouco. Ele, José Lucas, e o cunhado dele, parece, doou o terreno e construíram uma escola lá. Tem ela lá até hoje. Ali continuou a parte educativa, cultural da Picada ali naquele centro. É um passado repleto de grandes recordações, mas que hoje estão presentes através dos descendentes do saudoso José Lucas de Figueiredo. Esse homem foi um homem dinâmico, né, do que eu sei, das histórias dele, assim, pouco que eu fiquei sabendo. Ele talvez teria sido um político da época, né, que tem muito naquele tempo. Então a influência de onde veio a criação e a geração de Paraupeba. E o senhor orgulha de ter a assinatura Figueiredo? Tem. Muito orgulho. Uma família grande? A família grande. Tem os transtornos de família, né, que existem para todo lado, mas é uma família bem, assim, bem unida.
Marcelo Figueiredo é trineto do patriarca e que mora com seus pais na fazenda Rasgão, construída no passado e que teve uma grande importância histórica. A descendência é essa, eu sou trineto de uma família muito extensa, muito antiga na origem, oriundos de Portugal inicialmente, e na sequência viemos aqui para essa origem mais próxima, que seria aí o Zé Lucas de Figueiredo. Nossa origem familiar vem aí principalmente dos moradores da Picada, né? E a formação familiar tem diversas divisões, codivisões, mas basicamente o núcleo familiar é o mesmo. Tanto que os bisavós são em comum, casaram filhos com filhos, né? E foram gerando famílias, mas se a gente retorna muito, a origem, né, é a mesma. Qual que é a importância que José Lucas Figueiredo teve para a constituição dessas famílias aqui em Paraupeba? A minha visão, depois de algumas conversas, né, com meus pais, avós, é que é essencial para a cidade. Muita coisa aconteceu, especificamente na Picada, né, que é a sede da família. O que criou, por que a Picada é tão próspera? Isso é uma curiosidade que veio há algum tempo. Por que tem tanta prosperidade? Por que há uma escola centenária praticamente lá? Por que disso? É o Zé Lucas. O Zé Lucas tinha essa visão de que todos deveriam ser alfabetizados. Todos, não só os filhos dele. Isso é uma visão nucleada na filosofia de trabalho dele. Então, qual a importância? Ele pensou em educação antes de educação ser tão conhecida. Isso é fato. Tanto que ele fundou uma escola que está lá até hoje, juntamente com seus familiares, né? Que foram professores, foram alunos e, consequentemente, distribuiu o que é mais importante para uma sociedade, que é o seu conhecimento. Lá saiu essa origem. Então a origem da família Figueiredo originou na Picada, quando aqui era conhecido como Tabuleiro Grande? A Picada é posterior esse nome, né? Mas a localização geográfica sim. A fazenda original é lá, onde é hoje o povoado, e de lá vieram os nossos ancestrais para a cidade e são todos ainda hoje, né, fazem parte do comércio local, fazem parte da política local, da gestão pública e privada de várias empresas. Hoje já estamos espalhados aí mais pelo mundo, literalmente, mas o núcleo sim, central é Picada, Paraupeba, basicamente, o núcleo central dessa origem do José Lucas. Marcelo Figueiredo é trineto do patriarca e que mora com seus pais na fazenda Rasgão, uma fazenda construída no passado, uma época antiga em que o patriarca José Lucas de Figueiredo teve uma grande importância para a formação da família Figueiredo e também para importantes setores de segmentos da sociedade de Paraupeba e região. Dentre outros patriarcas importantíssimos na cidade, tendo nucleado junto com os Mascarenhas também, né, na região, mas em termos de atuação prática, principalmente no agronegócio, desenvolvimento da educação principalmente, que foi esse foco dele desde o princípio, sim, um dos mais importantes, precursores, né, de coisas que até hoje funcionam, né? A Escola da Picada, que leva o nome do José Lucas de Figueiredo, não por acaso, é uma das melhores, se não a melhor instituição de ensino de zona rural que temos no município, quiçá na região toda. Então, a importância principal, o principal núcleo mesmo de atuação seria na educação, que ele trouxe esse legado, né, para a gente até hoje. Todos tivemos a oportunidade de estudar, níveis variados, mas todos tivemos. E eu creio que parte disso se deve a ele. Figueiredo, assinatura de uma família no passado. Marcelo não lembra de ter nomes famosos. Memória, eu não consigo levantar assim um José Lucas nosso originário que tenha uma questão de fama como conhecemos hoje, né? Mas de importância o original, com certeza. Hoje já tem descendentes que têm outros viés, mas com o nome dele com substitutivo, o meu sobrinho mais jovem tem esse nome. Ele é José Lucas também, já com outro sobrenome, mas José Lucas Figueiredo herdado. Mas de fama, em termos de divulgação com o nome dele, não, mas através dele sim, vários. Temos desembargadores, temos advogados, comerciantes, empresários, prefeitos, inclusive de outros estados, Paraná, um dos que a gente colonizou, né, com a família nos anos 20, 30, do século passado, ou seja, quase 100 anos. E aí sim, tem descendentes com bastante atuação na área política, jurídica, empresarial. Mas e esta cela? Teria mesmo pertencido ao ex-presidente João Batista Figueiredo? Se é uma lenda ou não, Marcelo Figueiredo nos mostra a cela, que tem toda uma história e que faz parte da decoração nesta importante sala na fazenda Rasgão, em Paraupeba. O proprietário anterior da fazenda, o senhor Edineu Travalhinho José, ele era criador conhecido de Mangalaga Machador,
E ele adquiriu um animal do Aras do neto, né, do João Batista Figueiredo, há uns anos atrás, e ele já falecido, mas contou a história que essa sela veio desse Aras. Então ele dizia que essa sela era do João Figueiredo, até é uma lenda, né, que ele provavelmente criou, mas que de fato a sela veio desse Aras originalmente, um Aras que eles tinham, parece, no Rio de Janeiro, e ele, adquirindo esse animal, ele ganhou essa sela em estilo americano, que está aqui até hoje na fazenda, já com novos proprietários, né, numa nova situação, que é a Fazenda do Rasgão, que é originária portuguesa também, mas está ali ainda como um complemento, né, da decoração, essa sela do João Batista Figueiredo, na lenda lá do seu Edneu Travalino José, de saudosa memória hoje. O ex-presidente João Batista Figueiredo disse que gostava muito de cavalos, de cavalgar. Ele é conhecido por criar cavalos de várias linhagens, principalmente Mangalarga, pelo que me lembro. E ele gostava mais de cavalo que de gente. Ele mesmo já declarou isso, é folclórico, né, nos anos 80, que ele preferia a convivência com os animais por motivos que eu desconheço, mas era uma frase muito atribuída a ele como origem. Então, assim, ele é um criador conhecido e apreciador dos animais, dos equídeos aí. Você acredita que essa fazenda foi construída na época que viveu o saudoso José Lucas Figueiredo na Picada, em Paraupeba? Sim, a fazenda tem registros de 200 anos, na verdade, então ela é bicentenária. E com certeza ele teve participação econômica, comercial com os antigos proprietários, né? A família Mascarenhas era aqui a proprietária ancestral. Essa matriz é também ligada aos Figueiredo de alguma forma, parentalmente, mas comercialmente com certeza. Ele tinha que vir a tabuleiro, ele tinha que negociar, ele tinha que comercializar, e era inevitável você passar ou estar na Fazenda do Rasgão. Não temos alguns registros históricos, mas é fato comum aqui da região, até porque não tínhamos tantos habitantes, né? Então você tem um número limitado de pessoas, e quem tinha os recursos financeiros capazes de comprar o gado, vender o gado, negociar mantimentos, etc., seriam os originários aqui da fazenda. Então, quase que 100% de chance dele ter tido contato direto, visitando ou sendo visitado, negociando, comerciando com os proprietários originais aqui. Um dos descendentes está fazendo o registro da árvore genealógica do patriarca José Lucas de Figueiredo, que viveu no passado na Picada, em Paraupeba. Marcos, que é tataraneto do patriarca José Lucas de Figueiredo, é um verdadeiro apaixonado pela história destas gerações, como da família Figueiredo. Ele está fazendo, inclusive, a formação da árvore genealógica deste patriarca de Paraupeba, e que sempre viveu na localidade rural da Picada. Muitos não entendem, não conhecem o projeto em si de genealogia. Eu falo que ele vai bem mais além do que saber quem foi os nossos antepassados. Muitos falam comigo, por que você está pesquisando aquele pessoal lá que já faleceu, tem tantos anos? Eu falo com todo mundo, isso vai bem mais além. Por quê? É uma busca de um registro familiar, né? A gente trabalha nessa árvore genealógica. Eu não posso deixar de citar o nome de uma prima de Pompéu, que hoje reside em Belo Horizonte, chama Analgisa Alves, né? Conhecida Gisa Alves, de Pompéu. Ela já começava esse trabalho. Eu, na minha curiosidade, fui buscando como fazer a árvore genealógica. Encontrei muitos dados abastecidos dos Figueiredo e Ferreira na árvore, e assim nós começamos a conversar. Ela trabalha na Central de Genealogia da Família, em Belo Horizonte, e eu, através dela, eu conheci o site Family Search. É esse que eu trabalho, alimento ele hoje, busco com... o pessoal vai ver aí, eu busco com os parentes sempre aí, estou mexendo com eles. Me manda foto do seu avô, do seu bisavô, data de nascimento, falecimento, que nós estamos alimentando na árvore genealógica. E qual que é o intuito, né, em si que eu falei? É resgatar a memória, a história de uma família. Segundo, futuramente esse trabalho vai servir até para a medicina, na busca de curas de doenças que vêm através até da genética. Então eu já consegui identificar nesse trabalho meu de genealogia, dentro da família, pessoas que não tiveram filhos, casaram, não tiveram filhos, pessoas que têm na genética, hereditariamente, contrai Alzheimer, diabetes, e isso futuramente a medicina terá, vamos dizer assim, uma cura através disso. E olhando para o outro lado, já tem pessoas que fazem cura dentro de uma árvore genealógica, até curas espirituais, coisas que passaram pelos seus antepassados, que foram de uma forma negativa, hoje a pessoa busca. Então ela é muito complexo, é muito amplo o estudo de genealogia, não é simplesmente só pesquisar quem era aquele antepassado, quem era o Zé Lucas, quem eram os filhos de Zé Lucas, quem era neto, não. O negócio ele vai bem mais além.
Marcos, que é jovem e tomou essa iniciativa de fazer os registros familiares, formando assim a árvore genealógica, deparou com muitas situações interessantes neste registro familiar. E os Figueiredos de Paraupeba e Ferreira da Silva de Pompéu têm sido o foco de suas atenções e muitas descobertas. O tataraneto de José Lucas Figueiredo, né? Por que o Ferreira da Silva na nossa família? Ferreira da Silva nossa é originário de Pompéu. Minha avó, né? Vou seguir a linhagem materna até chegar em José Lucas Figueiredo. Minha avó Cecília Maria Ferreira da Silva, filha de Sebastião Ferreira da Silva. Sebastião Ferreira da Silva é neto de José Lucas Figueiredo. Por quê? O pai de meu bisavô Sebastião chamava João da Silva Figueiredo, conhecido João Lucas Figueiredo, filho do José Lucas. João Lucas Figueiredo casou com Margarida Maria Lacoque de Pompéu, família Ferreira da Silva de Pompéu. E nessas pesquisas eu identifiquei que eles eram primos primeiro, ou seja, os Figueiredos da Picada casavam-se com os Ferreira da Silva de Pompéu. Então aí chega-se a minha a linhagem familiar até José Lucas devido a isso, né? Eu sou tataraneto porque minha avó é bisneta de José Lucas, meu bisavô é neto, né? E o pai do meu bisavô é filho de José Lucas. Eu sou descendente, né, de Figueiredo, mas não assino o Figueiredo. Eu assino Ferreira, mas descendente do José Lucas Figueiredo. É uma curiosidade que eu achei interessante do José Lucas foi essa participação dele na parte da educação, né? Nós temos na Picada a escola que recebe o nome de José Lucas Figueiredo. Por quê? Na década de início dos anos 1900, né, início do século 20, ele já tinha essa preocupação. Então ele doou um pedaço da sua propriedade para que fosse construído então um prédio que seria a primeira escola da Picada. Então ele doou a parte desse terreno, né, e o seu genro, Olívio Moreira da Silva, né, que é casado com a sua filha, com a filha de José Lucas, Maria Marim da Silva, ele entrou com 3.000 contos de réis para então a construção do prédio. Então os dois foram os pioneiros, né, na construção desse prédio que veio ser a Escola da Picada, que foi inaugurada em 1927, teve uma celebração pelo Padre Augusto Horta, inclusive a minha bisavó Conceição Horta, ela foi a reitora, ela era professora na Escola da Picada. Quem tiver curiosidade de acessar a árvore genealógica da família José Lucas é gratuito, né? Só entrar no site Family Seixas, você cadastra um e-mail, sua senha, pesquisa o nome do patriarca que você deseja e vai chegar até ele. Todos que são falecidos a gente consegue achar, aqueles que são vivos a informação é restrita, né? Mas está muito bacana a nossa árvore, está bem assim, cada dia mais a gente está descobrindo mais coisas, ela está bem completa, estou buscando colocar dados mesmo verídicos, documentados, data de nascimento, falecimento, foto, registro, né, de cartórios, registro da Gazeta mesmo de Paraupeba que eu venho encontrando, estou colocando lá. E está ficando um trabalho bacana. Eu criei um grupo no Facebook que chama Família de José Lucas Figueiredo e Venâncio Ferreira da Silva. Lá os descendentes estão fazendo parte, estão entrando, participando, mandando foto, mandando histórias. Então está ficando muito bacana. É a história de cidades como Paraupeba e a geração de uma família. Tradição, preservação, o grande objetivo deste estudo nesta formação de registro familiar. E uma família assim muito grande, né? Então eu gosto muito de história, gosto muito de genealogia e desde criança eu ouço histórias de meus avós, meus tios, parentes mais distantes falando da Picada, falando de José Lucas Figueiredo, e isso me trouxe essa curiosidade, né, de pesquisar mais. Quem foi José Lucas? Quem era a esposa de José Lucas? Quem eram os filhos de José Lucas? Então isso me motivou a buscar quem era essa pessoa tão assim ilustre na nossa região, né? Então é isso que eu venho buscando e eu sinto assim um certo orgulho mesmo de ser descendente de José Lucas Figueiredo e Venâncio Ferreira da Silva.
A Contabilidade Maciel Oliveira é um escritório a serviço da comunidade pompeana. Atua na área contábil, fiscal, trabalhista, rural e nas demais prestações de serviços que abrangem esta atividade. Possui uma equipe de colaboradores eficientes e atualizados para orientar e defender os direitos de seus clientes. Contabilidade Maciel Oliveira, o jeito jovem de trabalhar.